Começamos agora o programa Além do CNPJ. No programa de hoje falaremos um pouco sobre o papel do administrador em mercados como o de câmbio. O nosso convidado é um convidado especial. É o Kleber Bincoleto. Formado em administração aqui na FIB em 2010, ele é sócio fundador do grupo CB Service e diretor comercial na Excom. Kleber, seja bem-vindo, viu? Agradeço aí pelo convite. Muito obrigado por estar junto com vocês aqui. Legal. Kleber, vamos começar então do básico, assim, buscando entender. Como é que foi para você empreender numa área que por muitos é visto como uma área bem difícil, né? Uma área pouco explorada, que é essa área do câmbio? Fazem 15 anos, né, que nós iniciamos todo, né, o processo. Foi um desafio muito grande para nós, né? Quando eu iniciei, nós não tínhamos praticamente noção de como que realmente era esse mercado. O desafio maior de tudo para poder, de repente, conseguir, né, chegar aonde nós estamos hoje, o maior desafio, na verdade, foi realmente conseguir fazer com que as pessoas gerassem credibilidade. Eu, como venho, na verdade, né, eu vinha de grandes instituições financeiras, né, que nem banco. Então, na verdade, você vender a parte de banco é fácil. O duro, na verdade, era você vender um serviço especializado. Hoje é mais fácil, mas antigamente nós tínhamos esse paradigma. As pessoas não conseguiam entender muito. E ainda mais falar nesse mercado nosso. Porque esse mercado, a gente fala, na verdade, né, até tem uma coisa que eu uso muito, que nós estamos falando de dinheiro. Se eu não estou, na verdade, com moeda nacional, eu estou com moeda estrangeira. Se eu não estou com moeda estrangeira, eu estou com moeda nacional. E para a gente, de repente, gerar esse nível de credibilidade, né, para o cliente, para quem realmente nós estávamos buscando, que é o propósito nosso, isso aí, de repente, foi realmente, né, um trabalho de formiguinha. Nós fomos constituindo, nós fomos conseguindo realmente ao longo de... E aí foi ganhando corpo ao longo de todo esse tempo mesmo. Agora que nós estamos conseguindo aí ter uma consolidação mais abrangente ao mercado. Legal. Pensando assim para a nossa audiência, contextualiza para o pessoal de casa de uma maneira simples, como que... Uma maneira simples é até difícil falar, né? Mas de uma maneira mais clara, o que exatamente a CB Câmbio faz? O que exatamente você faz nos seus grupos, nas suas empresas? O grupo CB Service, na verdade, ele tem, na verdade, algumas outras situações diferentes da Exxon, né? No grupo CB Service, hoje eu tenho, na verdade, toda a parte de papel moeda, para poder atender o cliente que faz o turismo, para poder atender toda esse nicho de mercado. A gente tem chip, né, para viagem, nós temos cartão, hoje nós temos conta global, nós temos todo esse aparato de produtos dentro do portfólio para realmente atender o turista, né, que de repente vá para fazer a sua viagem, mesmo sendo de lazer, né, quanto de negócio. E eu tenho um pouco de logística também, tá? Por que eu tenho um pouco de logística? Eu tenho um pouco de logística ao longo do tempo. Isso, na verdade, foi despertando alguns interesses dos clientes e isso foi me levando um pouco para esse nicho também. Então, dentro do grupo CB Service, eu sou, na verdade, agente autorizado, né, da DHL, da FedEx, da UPS, e isso, na verdade, me ajuda, né, com a representação de clientes que querem fazer os envios, até propriamente dizendo, né, para os exportadores que fazem, na verdade, envios de amostra, fazem, na verdade, essas tramitações, né, que nem visto, documentações. Então, a gente envia muito documento para fora, a gente consegue, na verdade, fazer toda essa tramitação. Aí, isso, na verdade, é o grupo CB Service. A fintech de câmbio, que no caso é a Exxon, né, aí eu falo que tem até um slogan, né, que eu pago e recebo do mundo, né? Então, assim, tudo que for, na verdade, o dinheiro na parte digital, nós conseguimos, de repente, fazer. No caso, a importação, a exportação, né? Pagamentos de manutenção, disponibilidade. Então, assim, propriamente dizendo, né, importação e exportação já é comum falar para pro cliente, falar pro
para todo mundo, né, já está conceituado disso. Agora, que nem disponibilidade. A disponibilidade é um dinheiro que, de repente, a pessoa física precisa enviar para uma conta que ela tem lá nos Estados Unidos. Quando ela envia dela para ela mesma, ela envia como disponibilidade, né? Quando, na verdade, ela faz um envio, vamos supor, você mandando para uma outra pessoa lá fora, você manda como manutenção. E aí, na verdade, tem toda a regulamentação, né, de limites, de algumas outras coisas que, de repente, trava um pouquinho aí para poder fazer a movimentação. Que legal. Você estava falando, eu estava pensando aqui, maquinando, né? A gente vive um mundo extremamente globalizado, né? Sim. Eu comecei o negócio há 15 anos atrás. Eu imagino que deve ter mudado tudo, né? No conceito de tecnologia, informação, a forma como as coisas acontecem. Pensando nisso, como é que acontece esse processo hoje, né? Qual o impacto, a importância do câmbio e do comércio exterior na economia global, assim? Como é que você consegue enxergar isso? Hoje, assim, para ser bem sincero, nós estamos até trazendo a tecnologia, né, para realmente mais próximo do que vocês de repente imaginam. Porque nós apostamos muito na tecnologia e hoje nós estamos desenvolvendo um sistema interno, porque hoje nós temos um TI, né, dentro da nossa operação, porque nós acreditamos muito na tecnologia. Então, esse TI está desenvolvendo um sistema nosso interno, onde ele vai conseguir fazer a gestão completa de toda a nossa operação, você entendeu? De forma mais otimizada e fazer com que a gestão, nós conseguimos, na verdade, fazer com que ela tenha mais incisividade para o cliente. Então, assim, até para simplificar isso, né, hoje... eu tenho um sistema que faz o cálculo, eu tenho um sistema, na verdade, que envia, na verdade, a operação para a empresa que representa, para poder apresentar no Banco Central. Então, tem todo um fluxo ali, né, que está designado para poder fechar a operação. O que esse sistema, na verdade, vai fazer? Tudo. Tá? A ideia dele é realmente pegar a logística começo, meio e fim e trazer pronto. Pronto, que eu digo é o seguinte, o que na verdade o cliente hoje necessita? Ele necessita saber o custo, que eu informo para ele na hora que eu estou fechando a operação, e para ele, na verdade, nada mais, nada menos que a entrega do quê? Do contrato de câmbio e o SWIFT da operação, que nada mais é, o recurso está sendo disponibilizado lá fora, falando de importação. Então, ele não precisa saber, na verdade, todo esse movimento que nós temos, mas nós acreditamos muito nisso, que é justamente porque... isso aí é uma das coisas que facilita demais, né, no conceito de ganhar tempo. Hoje, na verdade, eu até falo, eu sou muito a esse movimento, né, robô. Então, nós temos os nossos robozinhos, né, tanto para fazer a parte de gestão, quanto a parte de monitoramento de mercado, quanto a parte de... controle de algumas outras sequências de DIs, DUIs, documentações, enfim. Só que a nossa slogan é a humanização. Então, eu não quero perder para o cliente a humanização. Legal, hein? Você estava falando, eu estava pensando. O processo de informatização traz muita agilidade, né? Sim. Então, você consegue... talvez desburocratizar, não sei se é essa a palavra, mas otimizar Sim. alguns processos e talvez direcionar a funcionalidade humana para isso, né? Na qualidade do atendimento do teu cliente. Então, dá para equilibrar as coisas. É exatamente isso, né? O cliente, na verdade, ele tem toda a parte da interação humana, que ele realmente conversa com... porque eu tenho, na verdade, hoje uma mesa que é o sucesso do cliente. Legal. Então, ele, na verdade, a interação dele é realmente com o humano. O que na verdade, hoje é, vamos falar assim, robotizado? O que, na verdade, nós teríamos que colocar, às vezes, mais mão de obra dentro do nosso processo. Então, nós procuramos, na verdade, digitalizar isso aí, trazer para o mundo digital, o que é uma coisa que, de repente, nós teríamos que, às vezes, vamos supor, eu tenho que ter 4 mãos de obras, eu posso ter 2. Então, eu consigo, na verdade, otimizar para conseguir dar uma eficiência melhor para o cliente, até na parte da agilidade, né?
Legal, excelente. Você aí de casa deve estar pensando, né? Câmbio, comércio exterior, às vezes não é um assunto tão familiar. Pensando nisso, eu vou dar 2 passinhos para trás e vou perguntar para o Clever. Clever, para quem está em casa e não entende muito bem, o que que é câmbio, quais são as funções? Vamos dar 2 passinhos para trás Vamos lá. deixar o pessoal um pouco mais claro. Sim, câmbio nada mais é que a troca de moedas, né? Então, você coloca aí, não tem como falar de câmbio se você de repente não for fazer a transação moeda nacional com moeda internacional, né? E não importa de qual país seja. Então, eu preciso comprar algum produto na China. Independente de qual seja a sua negociação, mesmo que você compre por dentro de algumas plataformas, alguém por trás dessa plataforma está fazendo a tramitação da moeda estrangeira, né? Porque, vamos dizer assim, você chega nos Estados Unidos, você consegue, na verdade, deixar reais com ele e eles vão aceitar? Não. Eles não vão aceitar. Então, o câmbio hoje nada mais é o quê? Que, na verdade, é a troca de moedas. Que legal. Tá? Então, você consegue, na verdade, conceituar nisso. Pensando assim de maneira simplória, tá? Talvez eu esteja falando algo que não faça sentido, mas eu acho que esse é o objetivo, um bate-papo mesmo. Então, por exemplo, quando um consumidor ele compra algo numa plataforma, na Shopee, né, nessas plataformas chinesas, e ele efetua o pagamento aqui em real, tem todo um processo de câmbio sendo feito para que o pessoal lá fora receba na moeda específica. Sim, todo o processo está sendo feito pela plataforma. Mas para poder pagar, na verdade, a compra, dando esse exemplo da China, né? Ele não tem jeito, ele tem que pagar lá ou em yuan, ou ele tem que pagar em dólar, ele não consegue pagar em reais. Então a plataforma fica incumbida de fazer essa transformação das moedas. Pensando nisso, as taxas de câmbio afetam de alguma forma esses comércios? As taxas de câmbio afetam bastante. Bastante. Na verdade, essas oscilações aí é o que mais desestabiliza o mercado, né? Mas hoje, na verdade, tem a balança, né? Então, isso aí consegue dar uma equilibrada, né? Passando para um outro elo, vamos pensar então em políticas de comércio exterior, coisas nesse sentido. O que você pode pontuar para a gente sobre políticas de importação, exportação, pensando que você também, de certa forma, está dentro desse mercado? Como isso é muito burocratizado ou não é? Né? Nossa, rapaz, olha, assim, nós ficaríamos aqui, acho que um bom tempo falando sobre esse assunto, tá? Porque cada país tem a sua regulamentação. Então, hoje, isso daí é uma das coisas que gera o maior desconforto no mercado, vamos dizer assim. Por que que eu te digo isso? Porque cada país adota um tipo de política, mediante, na verdade, a base governamental, por conta de, na verdade, algumas restrições que é imposta, e aí eles adotam algumas diretrizes lá que às vezes nós aqui no Brasil, por de repente fazer negociação com esses países, nós temos que acabar cumprindo. Né? Então tem país que na verdade você tem benefícios e tem país que você tem restrição. Né? Que nem um exemplo assim, isso é muito claro na política, que você pega países que estão sancionados. Então quando o país está sancionado, para você ter uma ideia, nós temos dificuldade para a instituição financeira, na verdade, conseguir transacionar as operações. Nossa. Isso assim, não é... Às vezes isso fica obscuro, né? Mas que nem para nós que estamos no dia a dia, para nós isso é muito claro. Isso é assim, é muito fato, né? Diário. Então, vou dar um exemplo rápido, só para ficar, assim, às vezes mais claro. Guerra, vamos falar assim, Cuba. Tá. Pô, preciso trazer dinheiro da Cuba. Dá para de Cuba. Porque exportei para lá. Não tem. Guerra da Rússia. Pô, e aí? Não traz. Não traz. Aí o que acontece? Alguns países que não têm interesse, né, em negociações, porque assim, ó, rapidamente para explicar essa dinâmica para vocês, todo o dinheiro, na verdade, que se tramita, todo o dinheiro, na verdade, a grande maioria do fluxo de dinheiro ele passa pelo BOF nos Estados Unidos. Legal.
E aí, o que na verdade, se você não tem interesse em nenhuma das partes, esse fluxo percorre. Agora, se você na verdade tem restrição, vamos supor que nem os Estados Unidos tem problema com a Rússia. Aí o que ele faz? Chegou remessa, ele barra. Aí volta para trás. Fica perdido. Nossa. Eu tenho clientes que ficaram 6 meses praticamente para poder conseguir retornar o recurso. Nossa. Então as políticas hoje, na verdade, dos países, isso na verdade infringe muito, até na própria velocidade que às vezes as empresas necessitam para fazer as negociações. A Argentina está aqui do lado. Eu tenho muita dificuldade com empresas que querem fazer negócio com a Argentina, só que a Argentina hoje passa por um movimento assim delicado, e ela tem algumas políticas, né, pré-instaladas lá, e não consegue evoluir. Resumindo, são as regrinhas do jogo, né? Cada país tem sua regra, e eu imagino a trabalheira que deve dar para você, né? Cada processo de importação e exportação você tem que buscar, entender, trabalhar e cumprir todas as regrinhas. E é uma dos diferenciais que nós buscamos, tá? Por quê? Porque não adianta nada você, de repente, somente falar para a empresa que, nós fazemos isso e não entregar. Então, toda operação que nós procuramos, de repente, tramitar com as empresas, o que nós buscamos? Realmente levar ela para deixar ela dentro do enquadramento, né, correto. Para que, de repente, lá no futuro, ela não tenha problemas, né, no sentido de algum imposto que foi cobrado indevido, sei lá, não posso nem falar muito, mas a gente vive isso frequentemente. Não, imagino. E aí, quando você estava falando, eu estava pensando, são coisas que a gente, enquanto cidadão, nem passa pela nossa cabeça, que eu fiquei imaginando o quanto as questões das sanções, as questões de guerra, né, quanto isso deve influenciar. E talvez você em casa não esteja percebendo, mas, por exemplo, a guerra na Rússia influencia muito no insumo agrícola, e isso vai influenciar no alimento que a gente consome aqui em Bauru. Exatamente. Então, e tudo isso por trás tem o fluxo de dinheiro que vai acontecendo, que vai passando. Eu acho sensacional. E isso é bom, rapidinho, só para a gente contextualizar. O problema é que a hora que, na verdade, isso acontece, as negociações elas estavam em trâmite. Eu tive clientes que, na verdade, tiveram problemas no sentido do produto já estar lá no país. Nossa. E aí, a instituição financeira não conseguiu, na verdade, tramitar e honrar o compromisso fazendo os pagamentos para o Brasil. E isso daí travou. Então, é uma das coisas que realmente ninguém sabe. Então, é uma caixinha de surpresa realmente. Cada dia uma emoção diferente. É uma emoção diferente e aí trava bastante. Legal. Vamos pensar agora. O que eu estava, enquanto eu também estava falando, eu comecei a maquinar aqui na cabeça, eu fiquei pensando nas grandes empresas, né? Até nas pequenas e médias empresas que querem se preparar mais para esse mercado de importação, exportação. Que dicas você pode dar? Como é que elas podem se preparar melhor para adentrar nesse mercado de mandar remessa, trazer remessa e pensar tudo nesse fluxo logístico aí? Eu vou vou dar um overview aí, né, para ficar mais fácil. O que de repente é mais palpável para essas empresas? Independente do que, procure, na verdade, entender o que realmente estão fazendo. Né? Não chega às vezes na instituição financeira, independente de qual ela seja, né, e simplesmente falar, eu tenho esse pagamento para fazer. Procura, de repente, saber um pouquinho mais de como que realmente aquele pagamento está sendo realizado. Né? Essa parte vamos supor, falando da importação, eu preciso pagar a China por esses produtos que, na verdade, eu comercializei. Aí a pessoa, na verdade, às vezes não sabe nem direito muito o que ela está fazendo. Eu falo que é o cliente não sabe, porque ele, às vezes, não quer se interessar muito por aquele pagamento. Né? Ele só quer fazer. Isso, de repente, vai ficando cada vez mais complicado para ele mesmo. Porque, às vezes, no meio de um pagamento de produtos, pode ser que, de repente, venha um serviço.
E, de repente, na instituição financeira, esse serviço não foi contextualizado e não foi, na verdade, discriminado. E foi pago como produto. Só que aí, o que isso pode acontecer? De repente, a hora que ele chega na alfândega, né? Trava. Pô, mas você tem, na verdade, um valor aqui, mas aqui tá falando que X valor é serviço, não é produto. Então, você não... Aí, quer dizer... Gera estranheza. Gera completamente complicações, né? Porque aí, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer processo reverso, às vezes. De realmente... Por quê? Porque serviço tem imposto. A importação não tem. Então, tem todo esses movimentos que eu acho muito interessante, né? Buscar o serviço especializado ou buscar a instituição financeira para poder conseguir fazer esses movimentos de forma mais clara, né? Legal. A exportação ela é assim, é praticamente a mesma coisa, só que de forma, né, reversa. A hora que, na verdade, você vai inserir dentro de uma invoice o teu canal bancário para receber esse recurso, é bom você também entender, né? Por quê? Porque quem que é a empresa lá fora? Realmente essa empresa, na verdade, está fazendo negócio comigo? Essa empresa, né, tem boas índoles? Ela, na verdade, é bem representada? Porque hoje, não é por nada, mas hoje, na verdade, a gente tem muita movimentação financeira que, de repente, está sendo feita de forma, às vezes, não tão legal. Então, isso acaba, às vezes, ficando um pouco complicado, né? Então, por isso que eu falo, vai fazer as negociações internacionais, procure saber com quem você está fazendo e, na verdade, olhe o que você está fazendo e entenda o porquê, né? O porquê sempre, na verdade, é importante para você, na verdade, estar fazendo de forma confortável e, na verdade, para a vida toda. Porque senão, daqui a pouco, você pode estar tendo complicações. Porque hoje o sistema está travando, tá? Às vezes até passa, né? Primeira, segunda, terceira remessa, mas chega algum momento ele vai ter um problema gigantesco. Assim, o que vai acontecer? Ele passa uma no laranja. Vamos falar de alfândega, tá? Passa 2 no laranja, 3 no laranja. Na quarta, ele já nem passa mais pro laranja, ele já cai no vermelho. Nossa. E aí, travou. Então, isso é uma das coisas que pode acontecer e por isso que a gente sempre fala. Pô, mas o pagamento vai influenciar? As pessoas, às vezes, não imaginam que o pagamento vai influenciar. Legal. Kleber, o papo tá legal. Vou pedir um minutinho para você, Claro. para nós irmos pro nosso intervalo e já voltamos com Além do CNPJ. Aqui estamos na era da informação, em um planeta hiperconectado. O mundo moderno demanda estruturas e serviços que rompam barreiras e transformem vidas. Crescer é evoluir, chegar mais longe acompanhando de perto cada detalhe, em cada lugar e a cada projeto, entregar além do que se espera. A LPNet é fibra ótica, é o presente e o futuro. Estamos de volta com Além do CNPJ com o Kleber Bincoleto. Kleber, o papo está muito legal e eu quero entender com você agora, pensando que você também é um profissional da área da administração, formado aqui na faculdade, né, nas Faculdades Integradas de Bauru, pensando que muitos dos nossos alunos e também profissionais de administração no geral estão assistindo esse bate-papo. Que dicas você tem para dar para os profissionais da área de administração que querem adentrar nesse mercado, conhecer, né, se tornarem profissionais da área do câmbio, do comércio exterior? Olha, a dica que eu posso deixar assim bastante enfatizada para, né, para o pessoal que tá vindo agora aí é buscar conhecimento.
tá? Buscar bastante conhecimento. O mercado, na verdade, só para você ter uma ideia, há 15 anos que eu estou no mercado, eu não conheço nada. Aprendendo todos os dias. Aprendo todos os dias. É que é até engraçado, né? Falar nada, né? Nada parece que realmente... Eu falo nada porque todos os dias a gente está aprendendo, né? E parece que, de repente, o mercado atualiza todos os dias também. Então, é que nem estudar muito, né? O mercado internacional, o mar cambial, né? Buscar, na verdade... todas essas diretrizes que o Banco Central, na verdade, traz, toda a implementação que as instituições financeiras hoje podem levar para o mercado, eu acho que assim, realmente fazer um organograma de tudo que pode, de repente, ir buscando, né, ao longo de um tempo e realmente estudar ali para poder ser mais incisivo em busca desse mercado. Eu até tenho uma brincadeirinha que eu faço, tá? O mercado de câmbio, ele parece um pouco um Frankenstein. Ele parece um Frankenstein. Mas, na verdade, a hora que você entende ele se torna muito sutil. Mas, até você entender, ele aí leva um tempo. Então, por isso que a dica, né? Para os administradores que estão, né, novos aí no mercado, estão querendo buscar, né, esse segmento, estuda ali um pouco mais, procura, na verdade, gerar conhecimento, procura, na verdade, algumas empresas especializadas ali para você conseguir, né, fazer com que seja prevalecedor, né, que nem eu até brinco, né, um estágio nunca é ruim, né, é bom, porque eu falo que o câmbio, ele tem muita teoria, mas na prática é completamente diferente. Né? Porque você está negociando e aí, imagina, como é que você vai lá buscar, pô, mas será que eu sei como é que funciona essa legislação? Nossa. Então, hoje, na verdade, a gente tem pessoas para ajudar, então tem departamentos, que nem você manda, a gente designa nossas operações para um compliance, para um PLD, que são pessoas que estão envolvidas naquele assunto. Então, elas conseguem dar. Por isso que eu falo. Então, vão buscar, na verdade, todas essas diretrizes que eles vão conseguir, na verdade, se apoiar melhores nos caminhos que eles vão ter que, de repente, se buscar, né, a hora que eles tiverem a necessidade de expandir no mercado. Excelente. Kleber, para quem quer conhecer um pouco mais, né, dos seus negócios, de conhecer um pouco mais de você, como é que essas pessoas conseguem te contactar? Mídia social, qual o caminho? Rapaz, estamos aí nas mídias sociais, né? Instagram, LinkedIn, né? Estamos, na verdade, em todas as redes sociais aí. Pode, na verdade, estar buscando, né? Exxon Transfer, vão estar conseguindo buscar, né? E Grupo CB Service, na verdade, também. Então, consegue buscar nós aí nas duas vertentes aí de mercado. Fica a dica para você de casa, hein? Quer entender um pouco mais, quer ter um contato com um profissional de sucesso no mercado, entre em contato pelas mídias sociais do Kleber. Pessoal, estamos caminhando para a reta final do nosso bate-papo. Foi muito prazeroso, foi uma honra estar aqui com você hoje, eu que Kleber. agradeço, obrigado. Agradeço demais a oportunidade. E é isso, chegamos ao final de mais um episódio do Além do CNPJ. Até a próxima, um abraço.